O som do monitor cardíaco cortava o silêncio do hospital. Pip, pip, pip. Aquele som ainda ecoa na minha cabeça até hoje. Ela estava ali, imóvel, conectada a fios, o rosto pálido refletindo a luz fria do quarto, e eu, parado na porta com as mãos trêmulas, tentando entender como o destino conseguiu me colocar diante dela. Eu não deveria estar ali. Eu não fazia parte da família. Eu era apenas o homem que pagou o tratamento. Mas quando os olhos dela se abriram, lentamente, e me encararam, eu senti algo dentro de mim quebrar. Você... Ela sussurrou, a voz fraca, quase um sopro. Meu coração parou por um segundo. Ela me reconheceu. Eu nunca imaginei que aquela mulher, uma estranha até poucos dias atrás, guardava o segredo mais profundo e doloroso da minha vida. E naquele instante, antes que eu pudesse dizer qualquer coisa, ela chorou. E eu percebi, ela sabia quem eu era. Mas eu ainda não sabia quem ela era para mim. Às vezes a vida nos coloca diante de escolhas que parecem pequenas, mas mudam tudo. Naquela manhã, eu não sabia que uma simples assinatura de cheque se transformaria no começo do meu maior pesadelo e da minha redenção. Meu nome é Henrique, tenho 38 anos, e até aquele dia eu levava uma vida comum, ou pelo menos fingia levar. Trabalho em uma empresa de seguros, moro sozinho e carrego uma culpa que há anos tento enterrar. Mas o destino, não esquece, ele sempre cobra o que você tenta esconder. Tudo começou com uma ligação do hospital. Uma mulher precisava de um tratamento urgente. A conta? Alta demais. O tempo? Quase nenhum. Ninguém queria se responsabilizar. E por algum motivo, inexplicável até para mim, eu disse: eu pago, eu cuido disso. Não fazia ideia de quem ela era. Só sabia que algo me empurrava a agir. E hoje, enquanto conto essa história, ainda me pergunto: será que foi o destino que me guiou ou a culpa? Antes de continuar, quero te pedir algo. Comenta aqui de qual cidade e país você está ouvindo essa história. E se você acredita que nada acontece por acaso, se inscreva no canal Histórias de Amor e Segredo. Porque o que eu vou te contar agora vai provar isso. Era uma terça-feira cinzenta quando entrei naquele hospital pela primeira vez. O cheiro de éter e desinfetante me deu uma sensação estranha, como se eu já tivesse estado ali antes. Na recepção, a moça me olhou com pressa. Senhor, o nome da paciente. Eu hesitei. Não sabia. Apenas entreguei o papel com o número da conta médica. Ela estranhou, mas não questionou. Assinei o cheque. E naquele instante, algo dentro de mim pareceu aliviar. Como se eu tivesse pagado uma dívida antiga com o universo sem entender qual. Enquanto o carimbo batia na nota fiscal, ouvi um médico comentar com uma enfermeira. Ela ainda é jovem. Não merece isso. Jovem, pensei. O que uma mulher tão jovem poderia ter feito para chegar àquele estado? Quando passei pela janela do quarto 217, vi apenas uma sombra deitada. Cabelos longos, pele pálida, respirando com dificuldade. E uma sensação me atravessou o peito, como se aquela imagem já fizesse parte da minha memória há muito tempo. Mas eu ignorei. Assinei os últimos papéis, virei as costas e fui embora. Ou pelo menos tentei, porque no dia seguinte recebi uma mensagem que mudaria tudo. Era tarde da noite. O celular vibrou sobre a mesa e por um momento pensei em ignorar. Mas havia algo no número desconhecido que me chamou a atenção. Senhor Henrique, a paciente do quarto 217 acordou. Ela pediu para falar com o senhor. Meu coração disparou. Como ela sabia meu nome? Eu não deixei nenhum contato. Peguei o casaco e saí sem pensar. O vento frio da madrugada batia no rosto e a cidade parecia silenciosa demais. No trajeto até o hospital, uma dúvida me corroía. Por que eu? Quando cheguei, a enfermeira me olhou com um misto de surpresa e alívio. Que bom que veio. Ela repetiu seu nome desde que acordou. Entrei no quarto devagar. A mulher estava acordada, os olhos marejados, e ao me ver, sorriu. Um sorriso cheio de dor. Eu sabia que você voltaria, ela disse, mesmo depois de tudo. Depois de tudo?
pensei. Mas antes que eu pudesse perguntar, lágrimas começaram a cair do rosto dela. E naquele momento eu tive certeza. Aquilo não era coincidência. Havia uma história entre nós, e eu só não lembrava. "Qual o seu nome?" perguntei, a voz trêmula. Ela respirou fundo, como se o simples ato de responder fosse doloroso. "Clara", disse com um fio de voz. "Clara o quê?" "Clara Mendonça." Meu corpo gelou. Aquele sobrenome era impossível. Havia muitos anos, uma mulher chamada Mendonça havia sido o centro da tragédia que destruiu a minha vida. Mas não podia ser a mesma. Não podia. "Você me conhece?" perguntei. Ela desviou o olhar, lágrimas descendo lentamente. "Mais do que você imagina, Henrique. Como..." Ela fechou os olhos e sussurrou. "Eu sou a pessoa que você tentou esquecer, mas o destino trouxe de volta." O som do monitor cardíaco acelerou. Eu fiquei parado, sem reação, tentando entender o que ela queria dizer. E foi então que ela completou com a voz quase sumindo. "A culpa não foi sua." Essas 4 palavras foram o começo de tudo que viria depois. Eu não consegui dormir naquela noite. O nome dela ecoava na minha mente como um chamado antigo. Clara Mendonça. Clara Mendonça. Era como se esse nome tivesse sido arrancado de um lugar profundo dentro de mim. Abri o computador, tentei procurar qualquer registro, algo que explicasse quem ela era, mas nada parecia se encaixar. O rosto dela, tão frágil, tão humano, parecia de alguém que já fez parte da minha história, mas... Quando? No dia seguinte, voltei ao hospital. Levei flores, sem saber por quê. Ela dormia, serena, e por um instante fiquei ali, apenas observando. Na mesa de cabeceira havia um caderno velho de capa azul, com o nome dela escrito à mão. Quando toquei naquele caderno, senti algo que não sei explicar, um arrepio, uma lembrança distante, e ao abri-lo, vi uma foto antiga. Eu estava nela. Ao lado de uma mulher que parecia a mãe dela. Aquela foto parecia uma punhalada na alma. Era eu, mais jovem, com o mesmo sorriso forçado que eu dava quando tentava fingir que tudo estava bem. E ao lado, uma mulher com olhos tristes e um sorriso cansado. No verso da foto havia uma data, 2009, e uma frase rabiscada à caneta: "Para que você nunca esqueça o que prometeu." Meu corpo inteiro ficou gelado. Eu tentei lembrar. O que eu prometi? Foi então que a enfermeira entrou me olhando de forma estranha. "O senhor é da família?" "Não." Respondi, tentando disfarçar. "É que ela fala o seu nome o tempo todo. Diz que o senhor é o único que pode ajudá-la." Aquilo me deixou ainda mais confuso. Como eu podia ajudar uma mulher que eu nem lembrava de conhecer? Mas por dentro, algo começou a despertar. Uma sensação incômoda. Como se uma parte esquecida da minha história estivesse prestes a voltar à tona. Naquela noite, o telefone tocou novamente. Era o médico responsável pelo caso de Clara. "Senhor Henrique, o tratamento está funcionando, mas há algo que precisamos conversar pessoalmente." Meu coração disparou. Cheguei ao hospital e encontrei o médico de semblante sério. "Clara precisa de um doador compatível e... Bem, fizemos alguns exames de rotina." Ele hesitou, folheando os papéis. "Há algo que não consigo explicar, Sr. Henrique. Biologicamente, você é o único doador compatível. Em um nível muito raro, eu não entendi de primeira." "Compatível? Como assim?" Ele respirou fundo. "Quero dizer, vocês compartilham um código genético extremamente semelhante. Quase como se fossem parentes." Aquelas palavras caíram como uma bomba dentro de mim. "Parentes? Mas como?" O médico me olhou nos olhos, sério. "O senhor tem certeza que não conhece essa mulher?" E naquele instante, tudo dentro de mim começou a girar. Eu voltei para casa desnorteado. Parentes? Era impossível. Abri caixas antigas, álbuns de fotos, pastas guardadas há anos, e lá estava ela, a mulher da foto, não Clara, mas a mãe dela, Helena Mendonça. De repente, flashes começaram a invadir minha mente. Um acidente, um choro.
Um corpo coberto por lençol branco. Meu peito começou a doer. Eu sentei no chão, as mãos tremendo, e pela primeira vez em muito tempo chorei. Eu lembrava agora. Helena Mendonça. Era a mulher que morreu por minha culpa. Clara era filha dela. O passado voltou com força. Eu trabalhava como motorista de uma transportadora há 15 anos. Naquela noite, estava chovendo muito e eu estava atrasado. Um carro cruzou a estrada no momento errado. O impacto foi inevitável. Eu sobrevivi. Ela não. O nome no relatório do acidente: Helena Mendonça. Eu nunca esqueci o olhar dela antes do choque, o medo, o desespero e depois o silêncio. Na época, ninguém me culpou oficialmente, mas eu nunca me perdoei. Abandonei tudo, mudei de cidade, tentei recomeçar. E agora, tantos anos depois, o destino me trouxe diante da filha dela, a mulher que eu, sem saber, estava tentando salvar. E o mais cruel é que ela sabia desde o início. Voltei ao hospital com o coração em pedaços. Cada passo até aquele quarto parecia pesar toneladas. Quando entrei, Clara estava acordada, olhando pela janela. A luz do fim de tarde tocava o rosto dela com suavidade e, por um segundo, me fez esquecer o que eu precisava dizer. Clara, comecei, mas a voz falhou. Ela virou lentamente o rosto e aquele olhar parecia saber de tudo. Você lembrou, não é? Ela perguntou sem raiva, apenas com tristeza. Eu fechei os olhos, assenti. Senti um nó na garganta. As palavras saíam rasgando. Eu estava dirigindo naquela noite. Eu causei o acidente. Ela ficou em silêncio. Nenhuma lágrima, nenhuma reação. Depois, apenas respirou fundo e disse: Eu sei. Meu corpo travou. Como assim você sabe? Eu sabia desde o início, Henrique. Desde antes de você pagar o tratamento. Aquela resposta me destruiu. O que eu pensava ser um acaso era destino, mas não do jeito que eu imaginava. Clara, tentei falar, mas ela me interrompeu com um gesto suave. Eu não te odiei, Henrique, não depois de tudo que descobri. Ela ajeitou a coberta, olhou para o teto e continuou. Eu passei anos odiando o motorista que tirou minha mãe de mim. Eu fiz promessas terríveis. Jurei que um dia ele sentiria a mesma dor. Mas quando acordei e vi seu rosto, eu lembrei de algo que minha mãe me disse antes de morrer. Ela fez uma pausa, tentando conter as lágrimas. Filha, o perdão não é esquecer, é libertar o outro e a si mesma. Aquelas palavras me atravessaram como um raio. Eu, que vivi tanto tempo fugindo da culpa, estava ali, diante da mulher que mais teria motivos para me odiar. E ela estava me perdoando. Mas dentro de mim a culpa ainda gritava. Eu queria me redimir, fazer algo, qualquer coisa, para que a dor dela valesse a pena. Os dias seguintes foram um turbilhão. Eu ia ao hospital todos os dias, levava flores, lia livros para ela, ou apenas ficava em silêncio, observando. Mas havia algo estranho. Toda vez que os médicos entravam no quarto, ela mudava de assunto. E sempre que eu perguntava sobre o tratamento, ela desviava o olhar. Um dia, o médico me chamou num canto. Senhor Henrique, há algo que a Clara não quer que o senhor saiba. Meu coração gelou. O que é? Ele hesitou. O tratamento que o senhor está pagando não é apenas um tratamento comum. É experimental. E não há garantia de cura. Eu fiquei sem chão. Mas ela vai sobreviver? O médico suspirou. Ela sabia dos riscos desde o início. Ela insistiu em tentar. Disse que queria aproveitar o tempo que tivesse com o Senhor. Eu senti o mundo parar. Comigo? Por quê? Quando entrei no quarto naquela noite, Clara estava sorrindo, mesmo com o rosto pálido e os lábios secos. Henrique, vem cá. Sentei ao lado dela, tentando conter o desespero. Por que não me contou? Perguntei. Ela respirou fundo. Porque eu não queria que você ficasse por pena. Queria que ficasse porque queria. Ela pegou minha mão e continuou. Eu não sei quanto tempo me resta, mas sei que não quero desperdiçar o que ainda tenho. Eu quero viver. As lágrimas vieram antes que eu pudesse impedi-las.
Ela sorriu. Me promete uma coisa? Qualquer coisa. Quando eu me for, não deixe que a culpa te leve de novo. Promete? Eu não consegui responder. Apenas segurei a mão dela com força, como se aquele simples toque pudesse deter o tempo. Alguns dias depois, Clara piorou. Os batimentos ficaram fracos, e o médico disse que era questão de tempo. Eu passei a noite inteira ao lado dela. De manhã, ela estava dormindo profundamente com um envelope sobre o travesseiro. Meu nome estava escrito com a caligrafia delicada dela. Peguei o envelope com as mãos trêmulas e abri. Henrique, se você está lendo isso, é porque o tempo que me restava chegou ao fim. Eu quero que saiba que eu nunca te odiei. Você foi a chance que o destino me deu de entender o perdão de verdade. Mas há algo que você ainda não sabe. Aquele acidente não foi apenas uma tragédia. Minha mãe estava indo até você. Ela levava uma carta. Ela queria te dizer que te perdoava. Eu deixei o papel cair. O mundo girou. Helena me perdoava. E Clara tinha sido o laço final que o destino usou para me libertar. Eu fiquei muito tempo com a carta na mão, sentado na poltrona dura daquele quarto que já não parecia um quarto, mas um corredor entre dois mundos. A luz do monitor cardíaco piscava como um farol distante. Eu lia e relia cada linha da Clara, tentando enxergar o que havia por trás das palavras. Não era só consolo. Era um mapa. Aquelas frases não pediam pena, não pediam memória, pediam presença, pediam que eu ficasse. Não como um estranho que pagou uma conta, mas como alguém que tinha algo a ver com a vida dela. Quando a madrugada engoliu as vozes do corredor, eu encostei a cabeça no encosto e fechei os olhos. Senti o peso da exaustão, a garganta arranhada de silêncio, o corpo implorando por um descanso que eu não podia conceder. E então a lembrança veio. Helena. O cheiro de chuva no cabelo, a risada breve, o casaco vermelho no banco do carona. As mãos dela tremendo quando confessou que tinha medo da estrada à noite. Eu ouvia de novo aquele barulho metálico que precede a colisão, uma espécie de grito do mundo, e logo depois, o vazio. Se eu pudesse voltar, sussurrei sem perceber que tinha falado em voz alta. Voltar ao quê? A voz do médico me tirou do transe. Ele entrou calmo, como se pisasse em vidro. Ao ponto em que tudo ainda podia ser diferente, respondi. Ele assentiu segurando uma prancheta. Por trás dos óculos um olhar humano, cansado de tantas famílias, tantas esperas. Senhor Henrique, precisamos conversar com mais clareza. Os exames que fizemos mostram uma compatibilidade de medula óssea extraordinariamente rara. Há marcadores genéticos que aparecem de forma quase idêntica entre vocês dois. Isso nos levou a duas hipóteses. Ou vocês são parentes de primeiro grau, ou existe algum histórico biológico em comum que... Ele pousou a frase na mesa, vendo meu rosto pálido. Parentes de primeiro grau? Repeti, como quem mastiga cacos. Sim, pai e filha, por exemplo. Ou irmãos. Mas as idades não... Bom, ele pigarreou. O que importa é que, clinicamente, o senhor é o único doador com chance real de reverter o quadro dela. Eu senti o chão desaparecer. Não era só culpa, não era só destino. Era algo que agarrava meu nome e escrevia de novo. O que eu preciso fazer? Perguntei e minha voz saiu firme, como raramente saía. Assinar a autorização, passar por mais exames e, se estiver bem, coletamos suas células-tronco. O procedimento não é simples, mas é seguro. O risco existe, como sempre. Pausa. Porém, é nossa melhor chance. Assinei. Não porque eu queria ser herói. Assinei porque, pela primeira vez desde 2009, o relógio apontava para a frente. Eu não podia consertar o passado, mas podia tocar o futuro com as mãos abertas. Quando voltei para perto da cama de Clara, ela dormia. Tinha as pálpebras finas, quase translúcidas, e uma sombra azul nos cantos da boca. Encostei meus dedos na grade de metal e deixei que a respiração dela me lembrasse de respirar também. Clara. Chamei baixinho sem a intenção de acordá-la. Eu vou ficar. Vou dar o que eu puder. Se for isso que te segura,
Então é isso que eu tenho para dar. Uma enfermeira passou devagar, recolheu um copo, ajeitou um soro e me lançou um olhar de quem sabe. Talvez todo mundo ali soubesse, em muitos quartos, o que salva não são as máquinas. É a obstinação de alguém que promete ficar. Senti no bolso o peso do caderno de capa azul. Abri outra vez. No meio das anotações médicas das letras desencontradas, havia uma página com um recorte colado. Um recibo amarelado de um café de beira de estrada, 2009. O nome do lugar me atingiu como um soco. Café Horizonte. Lembrei na hora. Eu passava ali toda sexta, pedindo o mesmo misto quente, mesmo café forte demais. E Helena trabalhava no caixa às vezes, rindo das minhas reclamações sobre o trânsito. Lembrei da última sexta. Lembrei de um beijo rápido no estacionamento. Lembrei de uma despedida apressada sob garoa. De repente, a pergunta que eu me proibia de formular tomou forma. E se Helena estava indo até mim naquela noite para dizer o que eu nem imaginava? Voltei a olhar para Clara. Eu tinha medo da resposta, mas pela primeira vez queria escutá-la inteira. No dia seguinte, antes dos exames, eu saí do hospital e peguei a estrada. Precisava ver com os meus próprios olhos se a memória era real ou minha mente em colapso. O sol mal tinha nascido e a pista cortava a paisagem como uma cicatriz prateada. Eu guiava devagar, sentindo que a qualquer segundo o passado ia atravessar a pista de novo. O Café Horizonte não estava mais no mesmo prédio. A fachada antiga tinha sido derrubada e, no lugar, havia um posto reformado com um letreiro novo. Ainda assim, estacionei. Entrei. O cheiro de óleo quente misturava-se a um perfume barato que eu reconheceria em qualquer lugar. O de rosas sintéticas que Helena gostava de espirrar no pulso, 2 vezes antes de começar o turno. Sentei no balcão, pedi um café ruim e esperei. "Posso ajudar?" perguntou uma mulher de meia idade, olhar firme. "Trabalhou aqui em 2009?" Arrisquei. Ela sorriu de lado. "Trabalho desde 2001. Vi este lugar nascer e quase morrer umas 4 vezes." "Lembra de uma moça chamada Helena Mendonça? Cabelos escuros, sorriso tímido, casaco vermelho nos dias frios." A mulher pousou o pano pensativa. "Lembro. Helena? Ela era doce. Teve uma fase difícil. Lembro também que andava com um motorista de caminhão. Um rapaz meio desengonçado, educado. Não me lembro do nome. Ela me encarou com uma curiosidade nova. 'Era você?' Minha boca secou. Eu acho que sim." Ela assentiu devagar, como quem encaixa uma peça antiga no quebra-cabeça. "Helena comentava que queria falar com você. Um dia pegou a estrada apressada, disse que precisava te encontrar antes que fosse tarde. Nunca mais voltou. O mundo girou. Eu segurei o balcão com força. Você sabe o que ela ia me dizer?" "Não sei. Mas lembro que ela comprou um envelope, papel de carta com flores azuis. Disse que precisava escrever algo da maneira certa." A mulher mordeu o lábio, como quem resgata lembranças do fundo do mar. Depois do acidente, uma colega dela guardou uma caixa com coisas de Helena. A caixa ficou por aqui durante anos, até que um homem veio recolher. Disse que era parente. "Parente?" Minha voz tremeu. "Um primo distante, acho." Anotou um telefone num guardanapo. Ela abriu uma gaveta repleta de papéis velhos, milagrosamente organizada pelo caos. Se a gaveta não engoliu, ainda deve estar aqui. O papel estava. Um número apagado, quase um fantasma. Tirei uma foto. Agradeci. Saí do café com o coração em chamas. Helena estava indo me encontrar. E como a carta da Clara insinuava, provavelmente para me dar um perdão que eu jamais soube receber e talvez algo além. Um segredo. De volta ao hospital, o corredor me cheirou a lar. Fiz os exames. O médico explicou o processo de mobilização, injeções por alguns dias para que minhas células-tronco migrassem para o sangue. Eu ouvi tudo com atenção de soldado. Efeitos colaterais, dor nos ossos, cansaço. Eu assinava cada termo como quem escreve o próprio nome num muro antigo, reafirmando: "Eu fico." De tarde sentei ao lado de Clara. Ela estava acordada, olhos febris, porém atentos. "Você foi a algum lugar?" perguntou,
como se pudesse farejar a estrada no meu casaco. Fui ao Café Horizonte. Vi o espanto nela. Helena trabalhava lá. Clara fechou os olhos, uma lágrima teimosa deslizando. Minha mãe dizia que aquele café tinha o cheiro dos recomeços. Clara... Respirei fundo. Eu encontrei um número, de alguém que recolheu uma caixa com coisas dela. Se esse alguém tiver a carta que sua mãe iria me entregar naquela noite, talvez esteja tudo lá. Ela me estudou como quem observa um coração prestes a dizer a verdade. Liga, sussurrou. Mas antes, promete que qualquer palavra que ler, você vai deixar entrar até o fim, sem fugir. Prometo. Saí para o corredor e disquei. Do outro lado, uma voz envelhecida atendeu. Eu me apresentei, expliquei a história, pedi desculpas pela urgência. O homem suspirou. A caixa está comigo, sim. Nunca soube a quem devolver. Achei que um dia a filha dela... Ele engoliu o resto. Venha buscar. Está tudo ali. Fotos, anotações e uma carta incompleta. Carta incompleta. Aquilo doeu e acendeu uma possibilidade. Voltei para o quarto e contei a Clara. Ela sorriu um sorriso que cabia um mundo. Às vezes o que salva não é a carta completa, disse. É a coragem de ler até a última linha que existe. Segurei a mão dela. Senti o osso fino, a pele fria, o pulso tentando vida. E prometi de novo, desta vez a nós dois. Eu leio tudo, eu fico até o fim. 2 dias depois, entre as injeções e os exames, peguei o metrô até um bairro antigo onde o tal parente de Helena morava. Um prédio de escadas íngremes e portas de madeira. O homem me recebeu com cautela, mas bastou eu dizer Helena e Clara para o olhar dele amolecer. Sentamos à mesa da cozinha. Ele trouxe a caixa como quem traz uma urna. Quando abri, o cheiro do papel guardado me levou a 2009. Havia fotografias de Helena sorrindo com timidez, crachás do café, ingressos de cinema, um bilhete com a letra dela. Não esquece o casaco vermelho. E por fim, o envelope com flores azuis. Ele estava aberto, mas com a carta ainda dentro, dobrada. As bordas estavam gastas, como se alguém tivesse tentado ler sem coragem de continuar. Tirei a carta com as 2 mãos. Comecei a ler devagar, como quem pisa em gelo. Henrique, se te escrevo é porque as palavras fogem quando estou perto de você. Elas se escondem debaixo da minha língua e só aparecem quando te imagino longe. Preciso te dizer 2 coisas que não quero que sejam peso, mas verdade. A primeira, eu te perdoo. Não pelo que você fez, mas pelo que não pôde impedir. Eu vi o medo nos seus olhos. Eu sei que você tentou. Eu sei que você não é o acidente. A segunda eu não sei escrever sem tremer. Eu não queria que você sentisse obrigação, nem culpa, nem prisão. Só queria que soubesse. E que um dia, quando fosse seguro, quando eu aprendesse a não ter medo, eu te diria olhando nos seus olhos: você não está sozinho no mundo. A carta parava aí. Uma frase suspensa no beijo de uma promessa. Eu fechei os olhos e respirei fundo, lutando contra a vontade de encontrar as palavras que faltavam. Eu sabia o que elas diziam, mesmo sem vê-las. Você é pai. Voltei para o hospital com a caixa no colo, como quem carrega um milagre frágil. Mostrei a Clara, que a tocou com reverência. Seus olhos brilharam de um jeito que eu não tinha visto ainda. Uma mistura de dor e alívio. Eu já sabia, ela disse, e a voz era de quem confessa que sempre carregou um segredo para não ferir o outro. Há quanto tempo? Desde os meus 15. Encontrei um caderno da minha mãe, anotações soltas. Demorei anos para ligar os pontos, para aceitar que o amor vem de formas que a gente não entende. Eu prometi a mim mesma que só te diria quando sentisse que você podia ouvir sem se destruir. Eu afundei na cadeira, as mãos sobre os olhos. Não chorei de culpa, chorei de encontro. De repente a palavra pai não me acusava, me convocava. Eu me vi de relance, me levantando de madrugada para espantar um pesadelo, aprendendo a fazer tranças tortas, errando o ponto do brigadeiro e rindo assim mesmo. Eu me vi em todos os anos que não vivi. Clara,
Falei e minha voz era outra. Eu sinto por não ter estado, por não ter sabido. Mas se me permitir, eu quero ficar agora. Eu quero aprender a ser o que eu não fui. O homem que segura sua mão e diz, eu vou. Ela sorriu pequenino. Você já está sendo. O médico entrou em seguida, trazendo os resultados finais dos meus exames. Clínica e geneticamente, a compatibilidade é máxima. Ele nos olhou com respeito, como quem entende que nem todos os fenômenos pertencem apenas à ciência. Podemos agendar a coleta para amanhã. Clara fechou os olhos e eu vi seus lábios mexerem em oração silenciosa. Eu me aproximei. Se houver risco para mim, eu aceito. Eu não quero te perder, ela sussurrou. Nem eu a você. E é por isso que eu fico. Passei a noite ao lado dela, lendo trechos da carta em voz alta, mesmo incompleta. Às vezes, a gente não precisa da página final. Às vezes, a gente precisa só da certeza de que a história quer continuar. A manhã do procedimento tinha um silêncio diferente, como domingo em cidade pequena. Fui para a sala de preparo com um casaco velho e a carta de Helena no bolso da calça, superstições que emprestam coragem quando a gente vai doar parte de si. A enfermeira foi conversando comigo, explicando que primeiro fariam a aférese, coletando minhas células do sangue após os dias de mobilização. Eu concordava com a cabeça, tentando não olhar muito para as agulhas, lembrando de respirar. Está com medo? Ela perguntou, ajustando a cinta no meu braço. Estou, mas é um medo bom. É um medo que me puxa para frente. Ela sorriu. Então vai dar certo. O aparelho começou a trabalhar, um zumbido constante que me lembrou o motor de caminhão em marcha lenta. Era irônico. Tantos anos guiando máquinas, e agora uma máquina guiava meu sangue num circuito de ida e volta, separando de mim aquilo que podia salvar a minha filha. Minha filha. Repeti em silêncio até a palavra se assentar. Não ardeu. Aqueceu. Fechei os olhos e vi Helena sussurrando. Você não está sozinho no mundo. E pela primeira vez, a frase não doeu. Abriu espaço. Eu me vi com 22 anos, bobo e faminto, reclamando do café amargo. Vi Helena rindo, inclinando a cabeça. Vi a garoa como uma cortina entre nós. Vi a estrada, o farol úmido, o susto. Vi meu rosto no espelho do retrovisor, incapaz de reconhecer o próprio medo. E então vi Clara agora, a mão pequena com manchas roxas de tantos acessos, o sorriso que resiste no cantinho da boca, um sorriso que eu reconheço porque também é meu. O procedimento durou horas. Às vezes eu cochilava, às vezes acordava com uma pontada no osso ou um arrepio inexplicável. O médico passou confiante. Estamos conseguindo uma boa quantidade. O enxerto tem grandes chances. Chances! A vida é esse jogo estatístico onde o amor insiste em trapacear a favor da gente. Quando terminou, tiraram a agulha, estancaram com uma gaze. Sentei devagar. O mundo rodou um pouco. Bebi água, respirei. Me senti esvaziado e, ao mesmo tempo, cheio. Acompanhei a caixa térmica com minhas células até a porta do setor, como quem acompanha um filho no primeiro dia de aula. Depois fui para o quarto de repouso. Deitei. E, num intervalo entre a consciência e o sonho, Helena veio. Não com culpa ou sangue, mas com o casaco vermelho sequinho, um sorriso inteiro e um olhar que não me acusava. Ela tocou meu ombro. Obrigada por ficar, disse. E quando fui responder, acordei. Levantaram-me devagar, como quem acorda um rio. Eu queria ver Clara. Pedi. A equipe foi cautelosa, mas permitiu que eu passasse no corredor, pelo menos, para espiar a enfermeira levando a bolsa branca onde minha doação dormia. É a ponte, pensei. É a parte de mim que chega antes. Na antessala, parei diante do vidro. Clara me viu através da máscara e da distância. Levantou o polegar, uma bravura de criança, e eu retribuí. Não precisei de palavras. Ela sabia. Eu fui, eu vim, eu dei. Horas depois, deitado, senti finalmente a dor. Dor nos ossos, dor nos músculos, uma exaustão nobre que não pede remédio. Pede sentido. Dormi pesado, sem sonhos. Quando acordei, a enfermeira sorria. Deu tudo certo na infusão. Agora nós esperamos.
O corpo dela precisa acolher o que veio de você. Esperar. O verbo mais difícil para quem carrega culpas antigas. Mas ali, naquele hospital que cheirava a linho e promessas, eu aprendi a esperar como quem cuida de um fogo em dia de vento. Atento, paciente, presente. Os dias seguintes foram medidos em números e pequenos milagres. Os indicadores de Clara começaram a subir, devagar, quase com timidez, como quem pede licença para voltar a viver. Cada exame trazia um talvez. Cada madrugada parecia uma fronteira atravessada. Eu levava o caderno de capa azul para o leito e lia trechos de livros que falavam sobre recomeços. Às vezes eu só contava histórias bobas. O dia em que quase queimei o arroz, a vez que dormi no ônibus e acordei em outra cidade, a primeira multa de trânsito. Ela ria sem som. E aquele riso era um pacto. Na manhã do 7º dia pós-infusão, o médico entrou com um brilho contido no olhar. Começamos a ver pegada do enxerto. Os primeiros sinais de que as células do Senhor estão trabalhando nela. Eu respirei fundo. Não foi euforia. Foi uma paz grave. Uma maré que baixa sem alarde. Toquei a barra da cama e sussurrei. Obrigado. Mais tarde, a enfermeira achou um envelope no fundo do caderno de Clara. Um segundo segredo. Era uma carta de Helena, não aquela incompleta das flores azuis. Outra, mais antiga, escrita numa folha de caderno escolar dobrada 3 vezes. Para quando Clara fizer 15, dizia a primeira linha. Clara me pediu que eu lesse. Abri. Filha, talvez o dia em que você leia isso, eu não esteja mais aqui. Se estiver, vamos rir desse drama. Mas se não, quero que você saiba 3 coisas. O amor é teimoso. Ele encontra caminho em terreno que parece impossível. O perdão não apaga o passado. Ele põe o passado a serviço do futuro. Se você se sentir sozinha, procure o Café Horizonte. Lá foi o lugar onde eu descobri que a vida pode nascer em qualquer beira de estrada. Foi onde conheci um rapaz bom, atrapalhado, que me olhou como quem vê uma chance. Ele não sabe, mas uma parte de você veio do jeito como ele me olhou. A letra tremia. Eu parei. Clara segurou a minha mão com força. Minha mãe nunca quis te culpar, ela disse com a firmeza de quem recita uma oração. Ela só tinha medo. Medo da estrada, medo de mim, medo de não dar conta de 2 coisas ao mesmo tempo. Me criar e lidar com o que vocês foram. Ela achou que te protegeria ficando longe. Depois, quando juntou coragem, a estrada não deixou. Eu chorei sem vergonha. A enfermeira deixou um copo d'água, saiu em silêncio. Eu e Clara ficamos ali, agarrados àquele papel como quem segura a borda da terra para não escorregar para o espaço. Sabe o que eu mais invejo de você? Perguntei, limpando o rosto. O quê? A coragem de amar sem pedir garantias. Ela riu, um som claro depois de tanta aspereza. É que eu herdei isso. Minha mãe amava como quem aprende um idioma à tarde, com erros, mas com vontade de falar. No 8º dia, o médico confirmou. Os números eram solidamente bons. O corpo de Clara dizia sim. Uma tarde de sol entrou inteira pela janela, e o quarto pareceu finalmente um quarto. Eu peguei o casaco e, com a autorização dela, saí um instante até o jardim do hospital. Sentei no banco e li de novo as cartas. Um senhor de barba branca comentou de longe. Quem escreve cartas cria pontes que o tempo não derruba. Assenti. O vento brincava com as árvores. Eu senti Helena ali, como um perfume breve. E senti um futuro. Eu e Clara numa cozinha nova, discutindo sal na comida, atrasados para algum compromisso bobo, rindo de uma novela ruim. Não era um milagre no sentido místico. Era um milagre no único sentido que a vida entende. A gente escolhe ficar. Voltei para o quarto. Clara dormia de lado, respirando melhor. Deitei a cabeça perto da mão dela, sem incomodar. Fechei os olhos. E jurei em silêncio que dos pedaços que sobraram eu faria uma casa. Com portas abertas, com janelas altas, com cartas em cima da geladeira para lembrarmos que o perdão tem caligrafia. Eu acordei antes do sol, com aquela ansiedade boa que a gente sente quando um amanhã finalmente existe. O hospital parecia mais silencioso do que nunca,
como se o prédio tivesse prendido a respiração para nos ouvir. Caminhei devagar pelo corredor, reconhecendo cada ruído: a roda de um carrinho que precisava de óleo, o assobio suave de alguém limpando, o sussurro de 2 residentes discutindo um caso como quem guarda um segredo. À porta do quarto de Clara, meu coração bateu 3 vezes muito forte, e eu soube que estava pronto para ver seja lá o que fosse: melhora, estabilidade ou nova luta. Ela dormia de lado, e era a primeira vez que eu a via dormir em paz. Os lábios estavam entreabertos, e a respiração, embora apenas um desenho no ar, soava sem esforço. Não havia aquela tensão nos dedos, aquela contração involuntária, como quem segura uma corda invisível. Sentei, encostei os cotovelos nos joelhos e fiquei olhando. Eu tinha medo de tocá-la e acordá-la. Tinha medo de acordá-la e quebrar o feitiço raro do descanso verdadeiro. A janela deixava uma luz cinza entrar e encostar no rosto dela. Ali eu entendi que o amor tem essa delicadeza: aprender a admirar sem possuir, a cuidar sem exigir, a estar sem invadir. Quando ela abriu os olhos, demorou alguns segundos para focar. O primeiro olhar que me deu foi meio confuso, como quem volta de muito longe. Em seguida, os cantos dos olhos sorriram. "Você está aqui", sussurrou. "Eu prometi", respondi, sentindo uma alegria simples, tão simples que quase doía. A enfermeira entrou com passos leves, mediu sinais, sorriu para nós dois como quem abençoa. "Os números seguem firmes", disse. "Hoje ela dá alguns passos, se aguentar." "Passos?", Clara repetiu, um pouco assustada e esperançosa. "Passos", confirmei. "Um por vez. Eu te seguro." De tarde, o fisioterapeuta chegou. A cama foi inclinada, os tubos cuidadosamente acomodados, e eu fiquei do lado esquerdo, pronto. Clara franziu o senho, inspirou fundo e, com uma determinação que eu reconheci como herança, colocou o pé no chão. Aquilo que há semanas seria um exagero de esperança, agora era a realidade. O primeiro passo. O segundo veio trêmulo, o terceiro com um pequeno riso nervoso. Eu não chorei na hora. Estava ocupado demais contando, vigiando a postura, servindo de muro. Mas, quando ela sentou na poltrona e encostou a cabeça, eu virei o rosto e deixei as lágrimas caírem. "Sim?", perguntei, limpando rápido. "Doeu e aliviou ao mesmo tempo", disse ela. "Como dar bom dia ao corpo." "Então, bom dia, corpo da Clara", brinquei, e foi a primeira vez que a gente riu alto naquele quarto. No fim da tarde, o médico apareceu com aquele ar de professor que traz prova corrigida e boas notícias. "A pegada está robusta", disse com calma. "Continuem pelo caminho que estão, sem atropelos. Vão existir dias de cansaço, outros de euforia e alguns de medo bobo. O importante é lembrar que medo bobo também cansa, mas passa." Ficamos em silêncio depois que ele saiu. Eu abri a caixa da Helena e coloquei outra fotografia sobre a mesa. Helena num parque, cabelos soltos, um pouco de sol no queixo. "Sabe o que eu invejo nela?", falei. "Esse jeito de usar o sol como se fosse acessório." "Eu invejo também", respondeu Clara. "Mas hoje eu invejo menos. Hoje eu sinto que posso pegar um pedacinho do sol." Quando a noite chegou, eu fui até a capela do hospital. Não sou de rezas bonitas, dessas que cabem em missal. Sou das frases tortas, das conversas que começam com "eu não sei dizer direito." Sentei no último banco. A capela tinha uma luz âmbar, imagens antigas nas paredes, um cheiro de madeira antiga. Eu fechei os olhos e tentei imaginar a voz de Helena dizendo "obrigada por ficar." Em vez disso, ouvi outro som, o de 2 passos leves, como se alguém entrasse e sentasse ao meu lado. Abri os olhos devagar. Ninguém. Sorri da minha mania de imaginar. Mas a sensação ficou. Companhia. "Eu não vou embora", prometi em voz baixa. "Nem nos dias bons, nem nos ruins. Eu vou aprender a ser pai, mesmo que atrasado. Eu vou aprender a ser casa." Voltei para o quarto com essa promessa pesando gostoso no peito. Clara dormia novamente, leve. A barra da coberta tinha escorregado. Eu puxei de volta, com cuidado, como quem puxa a infância de um filho para perto da pele.
Antes de apagar a luz, olhei para a foto de Helena na mesa. E pela primeira vez não pedi desculpa. Disse obrigado. Os dias seguintes foram um ritmo de ensaios. Andar até a janela, sentar sem ajuda, mastigar comidas que não eram só caldos tristes. Cada gesto parecia o ensaio de uma vida nova. A fisioterapeuta nos ensinou a rir do tropeço, a celebrar o músculo que acorda, a perdoar o cansaço que bate na hora errada. Eu me peguei mais de uma vez, pensando em detalhes práticos que nunca imaginei. Qual cadeira seria melhor para a sala? Como organizar os remédios num armário? Qual horário do sol deixa a cozinha mais dourada? Eu ainda morava sozinho, mas na minha mente, a casa já tinha 2 pessoas respirando. Clara percebeu. Você está montando um mundo na cabeça, disse, um dia, com ironia doce. Tô. Um mundo com goteira no banheiro e plantas que a gente vai esquecer de regar. E cartas na geladeira. E cartas na geladeira, confirmei como quem confirma a regra de um país. O médico marcou uma reunião conosco para ajustar o protocolo pós-transplante. Foi didático, direto, humano. Explicou sobre medicações, sinais de rejeição, visitas limitadas, máscaras em ambientes fechados. Essa etiqueta nova de quem volta a nascer e precisa de cuidado redobrado. Eu anotava tudo, sublinhando, inventando códigos. AV1 para alerta vermelho, A para abraços adiados, SP para sol de preferência, 15 minutos pela manhã quando possível. Na volta para o quarto, Clara me chamou com o olhar. Tenho medo do depois, confessou. Medo de te decepcionar, medo de não dar conta, medo de que você descubra que viver comigo cansa. Viver com qualquer pessoa cansa, respondi, e por um instante a frase pareceu um desastre. Mas continuei. Cansa do melhor jeito. É o cansaço de quem constrói, não o cansaço de quem foge. Eu fugi por anos. Agora eu quero me cansar de coisas bonitas. Ela mordeu o lábio, emocionada. Eu não sei exatamente como é ter um pai, disse. Mas eu tô disposta a te ensinar como é ser minha filha. A gente inventa um manual junto. Capítulo 1. Quem lava a louça? Brinquei. Quem cozinhou não lava. Então a gente vai comer miojo todos os dias. Aí a gente inventa o capítulo 2. Aprender a cozinhar sem explodir a cozinha. Rimos e foi um riso com futuro. Eu entendi, naquele momento, que o amor de pai e filha não precisa de biografia perfeita. Ele precisa de presença que insiste. O resto a gente vai acertando no caminho, mesmo que o caminho seja uma corda bamba no começo. No fim da tarde, um acontecimento simples nos abalou como fogos de artifício. Clara tomou banho sem fico, segurando a barra do box o tempo todo. Saiu com o cabelo colado na testa e uma cara de orgulho que me deu vontade de aplaudir. Tô me sentindo uma maratonista, anunciou. Medalha de ouro, respondi estendendo a toalha. Mais tarde, entregaram um envelope no quarto. O hospital é cheio dessas mensagens que somem, avisos, folhetos, assinaturas, mas esse envelope era diferente. Alguém tinha escrito Henrique e Clara à mão, com uma caligrafia redonda que me lembrou recados de avó. Abrimos juntos. Dentro havia apenas uma foto 10/15 do Café Horizonte Antigo, de 2009, e uma frase no verso: para quem sabe que toda beira de estrada pode ser começo, sem assinatura, sem explicação. Arrepiei. Clara levou a foto ao nariz como se pudesse cheirar Helena. Isso é coincidência? Perguntou sem me olhar. Talvez, respondi. Ou é o tipo de sinal que a gente escolhe aceitar quando precisa de coragem. De noite fui novamente à capela. O mesmo banco, a mesma luz âmbar. O mesmo perfume breve de rosas sintéticas, como se alguém tivesse borrifado 2 vezes antes de começar o turno. Helena, disse ao vazio que não estava vazio. Se isso é você, obrigada. Se não for, obrigada também, pelo jeito que a vida achou de nos empurrar para a frente. No corredor, alguém assoviou um pedaço de música antiga que eu e Helena costumávamos ouvir no rádio do caminhão. Parei, tentei encontrar a origem, mas o som se dissolveu no ar-condicionado. Sorri. Não era medo. Era uma espécie de saudade satisfeita. Na volta ao quarto, Clara dormia abraçada à foto do café.
Eu ajeitei um travesseiro, apaguei a luz e fiquei olhando o escuro respirar. O depois estava chegando. E com ele, a chance de errar junto, aprender junto, viver junto. De verdade. A alta veio numa manhã clara, com aquele cerimonial prático de enfermeiros que viram de tudo. Receita, folheto, recomendações, abraço contido. Colocamos as coisas numa sacola. O caderno de capa azul, 2 cartas, a foto do Café Horizonte e um par de meias engraçadas que Clara tinha ganhado de uma técnica de enfermagem. Saímos com passos medidos, como quem pisa numa rua nova, e era. O estacionamento, que sempre me pareceu um lugar sem alma, naquele dia parecia um porto. No carro, ajustei o banco, o espelho, o ar. Clara olhava o céu como se estivesse vendo cores que tinham desaparecido. Tá diferente, disse. O céu? Ela respondeu e riu. O céu também. Dirigi devagar como quem escolta um vaso com flores raras. Enquanto a cidade passava pelas janelas, eu imaginava com clareza quase dolorosa a cena que viria. Abrir a porta do meu apartamento, sentir o cheiro do primeiro café, bater o pé no tapete, rir do quadro torto, discutir onde colocar as cartas. Eu tinha comprado, na véspera, uma mesa de madeira simples e 2 cadeiras. Tinha posto um vaso com folhas verdes na sala e uma prateleira vazia na cozinha. Vazia de propósito, para ser preenchida com a vida. Quando a porta se abriu, Clara parou no batente. Não por fraqueza, mas por respeito ao rito. "Posso entrar?" perguntou brincando. "Pode. É tua casa." Ela deu 3 passos e tocou a parede como quem sente a temperatura de um rio antes de mergulhar. Olhou as plantas, a mesa, a janela. Foi até a cozinha, abriu a geladeira, riu do exagero. "Eu tinha comprado frutas demais. Você esperava um exército." "Eu tinha medo de faltar", confessei. "Passei anos faltando. Fiz café com açúcar demais, queimando um pouco a água, um talento meu que sobreviveu." Clara provou, fez uma careta e bebeu assim mesmo com dignidade. Abrimos a janela. O sol entrou de lado, iluminando motes de poeira que dançavam como neve lenta. Na sala pus a foto do Café Horizonte num porta-retratos provisório feito com fita adesiva. "Ela ia gostar daqui", Clara disse, e não precisou dizer quem era ela. "Ia", respondi, "principalmente do sol às 3 da tarde. À tarde recebemos uma visita. A vizinha do 804, Dona Lídia, uma senhora miúda e de voz decidida, apareceu com um prato de bolo e um discurso ensaiado sobre barulho, horários e lixo reciclável. No 3º minuto, ela nos olhou direito e percebeu algo. Seu tom mudou. "Vocês estão de recomeço, né?" perguntou. "Estamos", respondi. "Recomeços pedem açúcar", decretou empurrando o bolo. "E silêncio quando o sono vem. Se precisarem de sal, eu tenho. Se precisarem de história, tenho também." Rimos. Foi bom receber a vida em formato de bolo e regras de condomínio. Depois que ela saiu, Clara sentou no tapete e tirou da sacola o caderno azul. Pegou uma caneta e escreveu na primeira página em branco: "Manual de casa em construção." Abaixo listou: 1. Quem cozinha não lava. 2. Plantas bebem água às terças e sextas. 3. As cartas moram na geladeira. 4. A gente se ouve até o fim. 5. Se um tiver medo, o outro segura. "Assina", pediu. Assinei. Foi mais bonito do que assinar escritura. No fim do dia, quando a luz já era uma carícia laranja, o interfone tocou. "Quem é?" perguntei. "Entrega para Henrique e Clara", disse uma voz jovem. Não tínhamos pedido nada. Desci. O entregador me estendeu uma caixa pequena, sem remetente. Abri ali mesmo, curioso e um pouco tenso. Dentro, encontrei uma pequena garrafa de perfume de rosas e um bilhete. 2 borrifos antes do turno. H. Meu coração bateu errado. Levei a caixa até a sala. Clara abriu e riu com um susto. "Isso é impossível", disse emocionada. "Ou inevitável", respondi. E pela primeira vez, não duvidei de nada. Colocamos a garrafa na prateleira da cozinha, ao lado da foto do café. E decidimos, sem dizer,
que era bom viver num mundo onde o inexplicável sabe bater na porta como um vizinho. Talvez todo recomeço sério precise, um dia, de uma cozinha. Eu nunca fui bom ali. Minha habilidade maior era não queimar pão e lembrar de desligar o gás. Mas naquele sábado, com Clara mais disposta, resolvemos vencer um medo doméstico juntos, fazer um almoço decente. Entramos na cozinha como quem entra num laboratório. Cada faca, cada panela, cada tempero significavam risco e descoberta. Você corta a cebola, ela disse com autoridade suave. Eu mexo o arroz. A gente devia chamar bombeiro preventivamente. Brinquei pegando a tábua. Descobri que chorar cortando cebola tem outra qualidade quando a pessoa que você ama está do seu lado, rindo da sua tragédia ocular. Fizemos uma bagunça honesta. O alho quase queimou. O sal ameaçou se empolgar, mas entre uma tentativa e outra, a casa começou a cheirar a comida. E a comida, mesmo antes de pronta, começou a cheirar a casa. Sabe o que eu mais queria quando tinha 8 anos? Clara perguntou, mexendo a panela com cuidado, como seguia o destino. O quê? Um almoço simples no domingo, com alguém brigando porque o feijão está ralo e outro alguém dizendo que está perfeito. Eu inventava essa cena para adormecer. O feijão está ralo? Perguntei com um nó na garganta e uma alegria ardida. Está perfeito, respondeu, e mexeu de novo, como quem agradece. Enquanto o arroz ficava pronto, penduramos 3 coisas na cozinha. A foto do Café Horizonte, a lista do Manual de Casa em Construção e a garrafa de perfume de rosas. Borrifamos 2 vezes no ar. O cheiro espalhou uma lembrança alegre, uma de que Helena entrava no turno com a mesma coragem com que entrava na vida, sem garantias, mas com perfume. Na mesa comemos devagar, comemorando o quase ponto do arroz, o tempero que deu certo por acaso, o feijão que não ficou ralo nem grosso. Clara comeu metade do prato, descansou, voltou, conseguiu mais 2 garfadas. O corpo aprendia como quem volta à escola depois de muito tempo. Devagar, com foco, respeitando a fome e o cansaço. Eu não sei como agradecer, disse ela, olhando o prato vazio com orgulho. Não agradece, respondi. Come. E me xinga quando eu salgar demais. É assim que família funciona. Depois do almoço, abrimos as janelas. A brisa trouxe vozes de crianças brincando no pátio, um cachorro latindo, um rádio perdido numa canção antiga. Foi nessa canção que algo nos surpreendeu. A letra era a mesma que alguém tinha assobiado no corredor do hospital, aquela que eu e Helena ouvíamos no caminhão. Clara me olhou. Eu olhei para a prateleira. Borrifamos 2 vezes o perfume, por instinto ou por ritual, e deixamos a música entrar. No fim da tarde, cansados de um cansaço bonito, deitamos no tapete. Eu fiquei olhando o teto, pensando em como os tetos são importantes. Eles seguram as temporadas em que choveria dentro da gente. Clara encostou a cabeça no meu ombro e disse: A vida é isso? O quê? Arroz quase queimado, música velha, perfume no ar, medo de dar errado, vontade de fazer de novo. Deve ser, respondi, achando graça da simplicidade imensa da definição. E cartas na geladeira. E cartas na geladeira, repetiu sonolenta. Quando o sono dela ficou fundo, cobri com uma manta. Fui até a cozinha e arrumei a louça. Coloquei sobre a geladeira a carta incompleta de Helena, emoldurada numa pasta transparente. Embaixo, escrevi com caneta. Às vezes, a última linha é a que a gente vive. Antes de dormir, a campainha tocou. Abri a porta e não havia ninguém. No tapete, um pequeno envelope. Dentro, uma única pétala seca de rosa e uma folha de caderno arrancada com delicadeza. O amor não atrasa, ele chega no tempo que a gente tem coragem de ficar. Sem assinatura. Eu não perguntei de onde vinha. Eu disse, obrigado. Nem toda curva de melhora é suave. Na segunda-feira, Clara acordou mais pálida do que o normal. Tinha uma febre baixa e um cansaço maçante. O manual dizia o que fazer: medir, hidratar, observar, comunicar. Liguei para o hospital, descreveram o protocolo, pediram que fôssemos para a avaliação por segurança. No caminho, eu vigiava a respiração dela com o canto do olho,
tentando não dramatizar. No pronto atendimento, os exames mostraram um quadro intermediário. Nada alarmante, mas suficiente para a internação breve e ajustes de medicação. Voltamos a um quarto, outro menos familiar, mas ainda um quarto com pontas de esperança. Eu senti o desânimo roçar minha nuca e quis espantá-lo como mosca. A gente sabia que teria dias assim, disse em voz que buscava firmeza. Eu sei, respondeu Clara apertando minha mão. Fica. Eu fico. Essa frase nossa virou oração. Ficar não cura febre, não ajusta a contagem de células, não conversa com microscópios. Mas ficar explica ao corpo que ele não está tentando sozinho. À noite, enquanto Clara dormia, sentei no peitoril da janela e li em voz baixa a carta incompleta de Helena. Nas pausas, eu inventava a última linha de modos diferentes para ver qual doía menos. Você é pai, você também é casa, você nunca esteve sozinho. Em todas, um nó na garganta e um alívio posterior. Por volta das 2 da manhã, acordei de um cochilo com o som de um assobio distante, a mesma melodia de novo. Dessa vez, não procurei a origem. Senti o peito desacelerar e percebi que o medo estava voltando para a casinha dele, domado por uma coleira de música e lembrança. Fui até a mesinha do quarto, peguei a minha carteira e tirei uma foto velha que eu nunca tive coragem de jogar fora. Eu, aos 22, rindo com dentes tortos, num posto qualquer. Coloquei ao lado da foto do Café Horizonte. 2 garotos sussurravam do passado. Aprende. De manhã o médico entrou com uma serenidade de quem não promete milagres, mas confia na ciência e no cuidado. Oscilações são esperadas, explicou. Ajustamos as doses. Observamos hoje e amanhã. Se reagir como prevemos, volta para casa. A reação veio aos poucos. A febre cedeu, a palidez ganhou cor tímida, e Clara, teimosa como quem é feita de recomeços, tentou sentar. Descansa, pedi. Me ajuda a ficar. Ela corrigiu. E eu entendi. Ficar, para ela, era também sentar, olhar a janela, beber água sozinha, realizar um pequeno impossível por dia. À tarde, uma auxiliar de limpeza deixou cair sem querer um vidro que perfumava o corredor. O cheiro de rosas subiu nítido, familiar, quase íntimo. A auxiliar pediu desculpas, constrangida. Eu sorri com uma vontade boba de dizer obrigado para o acidente. Clara riu. Até o hospital conspira para a gente lembrar. Lembrar de quê? De que o amor cuida pela frente, mas também pelo lado, pelos cantos, pelas pétalas caídas, pelos assobios que ninguém sabe de quem são. Na madrugada seguinte, o monitor bipou num ritmo que eu já conhecia de cor. O sono dela foi calmo. O meu pontuado por pequenos sobressaltos que não viraram pânico. Eu aprendi a cochilar em cadeiras duras, a apoiar a cabeça num casaco enrolado, a não acordar com raiva do próprio cansaço. Aprendi que cuidar também é ser gentil com quem cuida. Pela manhã, os números mostraram melhora firme. O médico sorriu de canto, como quem economiza fogos para a noite certa, mas deixou escapar um bom trabalho. Eu quis dizer, não fiz nada, mas me calei. Ficar é trabalho. Amar é trabalho. Esperar é trabalho. E quando tudo isso acontece ao mesmo tempo, é jornada tripla, daquelas que pagam em outra moeda. No retorno ao apartamento, 2 dias depois, a vizinha do 804 nos deixou na porta um papel escrito: se precisarem de sopa, eu tenho panela grande. Embaixo, uma receita de caldo de frango. Eu ri. A vida continua nos surpreendendo com pequenos milagres de panela. À noite, Clara adormeceu mais profundamente do que eu esperava. Fiquei um tempo olhando o peito dela subir e descer. Borrifei 2 vezes o perfume de rosas no ar, como quem chama alguém para sentar um pouco à mesa, e falei baixinho: Helena, fica também. Só por mais 1 segundo. Até eu aprender de vez. 7 semanas depois, o ambulatório parecia uma outra espécie de hospital, sem urgência pesada, com crianças correndo entre cadeiras, pessoas com bonés, lenços, risos contidos de quem tem noção do milagre. Clara passou pelos exames como quem cumpre etapas de um ritual que a Terra inventou.
O médico, com uma alegria discreta que combinava com a história, disse: remissão hematológica. Seguimos acompanhando, claro, mas hoje vocês podem comemorar. Ela fechou os olhos e eu vi em câmera lenta 2 rios, um de antes e outro de depois, finalmente se encontrando. Saímos do hospital com passos mais soltos do que os primeiros, mais fortes do que os segundos. No caminho para o carro, o mundo era de um azul impaciente. Café? Perguntei. Café, ela respondeu, e os dois sabíamos para onde ir. Voltamos ao lugar onde havia sido o Café Horizonte. O posto novo já não guardava a fachada antiga, mas o canto da calçada, a direção do vento, o ponto de ônibus, tudo ainda sabia o nome que ninguém vê. Entramos. A mesma mulher de meia-idade que me ajudara antes nos reconheceu. Seus olhos viajaram de Clara a mim e voltaram, como quem confere um mapa que finalmente faz sentido. Eu sabia que vocês iam voltar, disse, sem pose de adivinha. Às vezes a vida não manda recado. Manda gente. Pedi 2 cafés ruins com dignidade de vinho caro. Sentamos no balcão. Esperei que a mulher se afastasse e tirei do bolso uma folha plastificada. A carta incompleta de Helena. Coloquei sobre a bancada. A mulher aproximou o rosto com cuidado de quem não encosta em ferida alheia. Ela era poesia de poucas palavras, comentou com um carinho que me desmontou. Vocês vão querer guardar isso aqui? Vamos. Mas também queremos que fique um pedaço aqui, respondi sem ter planejado. A mulher nos levou até um quadro de avisos antigo, meio esquecido no corredor. Com fita transparente, colamos uma cópia da carta. Embaixo, Clara escreveu numa etiqueta: para quem acha que carta sem última linha não vale, vive a última linha. Eu senti a presença de Helena como quem sente o sol mudar de posição. Natural, sem exagero, calor que aquece sem queimar. Tenho mais uma coisa, a mulher disse, voltando do estoque com uma caixa pequena. Encontrei isso quando reorganizei umas coisas. Acho que ficou escondido. Dentro havia um chaveiro velho com a plaquinha escrita H, de um lado, e CH, do outro. Helena, Café Horizonte. Era dela. Clara levou o chaveiro ao peito e respirou fundo, como se a corrente de ar viesse de um vale antigo. Obrigada, disse, tão baixo que parecia oração. No final da tarde, paramos num mirante de estrada, um daqueles lugares que todo mundo esquece no caminho da pressa. O vento estava forte e as nuvens faziam uma coreografia lenta. De pé, lado a lado, eu e Clara ficamos alguns minutos sem dizer nada. Às vezes é assim que a vida quer ouvir a gente. Pai, ela disse, testando a palavra como quem inaugura uma sala. E se a gente fizer um ritual nosso? Qual? 2 coisas. A primeira é que, toda vez que um medo grande vier, a gente se encontra onde tiver sol às 3 da tarde. Nem que seja no corredor, no elevador, na cozinha. A segunda é que, toda vez que a saudade apertar, a gente escreve uma carta um para o outro e cola na geladeira. Nem precisa ter última linha. Fechado, respondi com um nó bom na garganta. E tem uma terceira. 2 borrifadas de perfume de rosas quando a coragem parecer pouca. 2 borrifadas, repetiu, séria e feliz. Ficamos mais um tempo olhando o horizonte. Eu senti um assobio leve, a mesma melodia agora tão integrada ao mundo que parecia vir do vento. Talvez viesse. Não importava mais saber de onde. Importava que havia chegado. À noite, em casa, fizemos a melhor janta possível. Pão na chapa e chá. Depois Clara foi até a geladeira, pegou uma folha e escreveu. Hoje eu não tenho última linha. Colou e sorriu. Eu escrevi. Então eu tenho. Obrigado por ficar. Colei ao lado. Borrifamos o perfume 2 vezes. O cheiro viajou pela sala, esbarrou na foto do Café Horizonte, sentou no manual da casa, abraçou as plantas. Antes de dormir, encontrei um envelope sem remetente na soleira. Dentro, apenas um cartão com as letras caprichadas de alguém que demorou para escolher as palavras. A vida não devolve o que leva, mas multiplica o que a gente tem coragem de dar. Assinei com o silêncio. Não precisava mais de provas. Eu tinha a casa, a filha, a carta incompleta, o perfume, o assobio, o café ruim, o arroz que quase queimou e as janelas abertas. Apaguei as luzes.
No escuro, senti a mão de Clara procurando a minha. Segurei. E enquanto o sono chegava, entendi que Helena tinha nos dado por caminhos tortos aquilo que toda carta pede, um destinatário que fica,